Olá, querido amigo, querido irmão. Que Deus possa estar com você neste dia. Passando aqui para conversar um pouquinho com você a respeito das bênçãos de Deus. Não sei como está a sua vida, quais momentos você está passando neste momento, mas eu sei que a nossa vida, ela não é fácil. Eu sei que nós passamos por altos e baixos. E muitas vezes nós podemos duvidar de onde está Deus, nós podemos duvidar se realmente Deus está conosco, ou será que nós estamos sozinhos? E há mais ou menos 20 anos atrás, né, eu passei por um momento muito difícil da minha vida, eu ainda era criança, mas mesmo assim, Deus, ele se mostrou presente. Deus, ele mostrou que não importa o que aconteça, ele está ao nosso lado. Eu tinha ali meus 8 anos, eu tinha acabado de fazer 8 anos, e a minha mãe, né, trabalhava na escola, numa escola, eu trabalhava, estudava ali com ela, né, passava as minhas tardes ali com ela, e ela tinha um costume, né, de subir no telhado para poder fazer ali a limpeza. Ela não tinha medo de altura, porque desde criança na família dela ela tinha esse costume, né, e ela havia subido para poder fazer essa limpeza no telhado, e eu também tinha esse costume de subir e ficava na janelinha sentada conversando com ela. E infelizmente ela pisou numa das telhas, a telha se abriu, né, e ela caiu. E ao ela cair, tinha um ferro que transpassava esse telhado. Então, quando ela caiu, ela bateu o braço e ela virou. Então, ela caiu de cabeça, né? E veio acontecer aí o traumatismo craniano, né? Como é chamado. E ela, então, deu esse traumatismo e ela ficou uma semana, né? Na UTI. E veio, então, a ter a morte cerebral e veio a falecer, né? E na época, quando tudo aconteceu, né, como eu disse, eu estava ali no momento, né, eu tinha o costume de ficar ali sentadinha conversando com ela, né, quando ela caiu, eu ainda fui no buraco que ficou no telhado e olhei, né, pra baixo, e eu consegui ver ela lá embaixo, pra você ver o tanto que eu me inclinei, né, na verdade foi o anjo que segurou, porque era pra eu ter ido também. Então Deus, ele já mostrou a sua mão ali, né, e eu desci, então, as escadas, fui lá embaixo, olhei ela tava ali toda, né, ensanguentada, já estava inconsciente, né, e aí os adultos que estavam ali junto me retiraram, e enquanto meu pai acompanhava ela no hospital, resolvia, né, todas as questões, eu fiquei na casa da diretora da escola na época, que era uma amiga da família, né, fui acompanhada por ela, e quando, né, veio a notícia que realmente a mamãe tinha falecido, não tinha mais o que ser feito, enfim, né, essa diretora chegou pra conversar comigo, né, falou assim, olha, a sua mãe, ela vai descansar, né, ela vai tirar um soninho, ela vai descansar, e quando Jesus voltar, Jesus vai, então, trazê-la de volta, né, Jesus vai ressuscitá-la. E como eu era uma criança, eu tava ali preocupada mais em brincar, eu não dei muita atenção na hora, né, eu falei, tá bom, sabe, não fui brincar. Né? E depois eu sabia que tinha acontecido alguma coisa, porque eu não via minha mãe muito nos dias, né? E eu sabia que ela estava no hospital, eu lembrava, né, que meu pai falava assim, eu queria deixar um recado pra ela, porque eu não podia entrar na UTI, né? Então eu lembro que meu pai perguntava se eu queria deixar um recadinho pra ela. Então eu lembro que eu, né, falava pra ele, fala isso pra mamãe, né? E aí ele entrava no hospital, falava pra ela, né? E eu lembro que ele me levou no cemitério, que parece um jardim, né, era muito bonito, e falou para eu escolher um local onde ela descansaria até que Jesus voltasse, né, mas vamos dizer que a minha ficha, ela ainda não havia caído, né, e os dias foram passando, né, veio então o dia do velório, no caso, né, e ali no velório, então, eu vi a família, todo mundo da família chegando, né, eu tava tentando compreender o que era um velório, né, e o primeiro contato, assim, que eu tive foi quando eu vi minha mãe, né, no caixão, estendida, né, e aí eu coloquei a mão nela e ela tava gelada, e aí eu tomei aquele susto, né, aquela percepção de uma criança, né, ao começar a compreender o que é a morte, né, e aí eu tomei aquele susto, e aí eu chorei um pouco, né, fiquei um pouco ali, né, tentando compreender, me retiraram, né, aí veio o enterro, mas eu também no enterro tinha ali os meus amigos, né, me apoiando, mas eu também tava brincando, né, tenho os lembretes, né, do caixão descendo, mas vamos dizer que no momento em si, né, aquilo não me afetava diretamente, né, mas depois que tudo passou, né, que tudo se
tranquilizou aquela correria, né? Aí sim, nos dias, né, nos primeiros dias, primeiro final de semana, quando eu estava em casa, né, quando chegava o sábado, nós tínhamos, né, o costume de toda sexta-feira fazer o pôr do sol, início de sábado, e aí sim, eu não tinha a presença da minha mãe em casa mais. E aí eu não compreendia, né, o que era morte, e agora eu tava ali experimentando, né, o que era morte. Não ter mais a nossa pessoa querida conosco, né, a pessoa, ela não tava mais ali. O que era a falta da vida, né? Então uma criança de 8 anos estava começando a compreender o que era a falta da vida, né? E aí, então, uma angústia muito grande surgiu, né? Eu lembro que eu chorava demais, né? Eu tinha um CD daquele quarteto Atos para crianças, não sei quantos lembram, e a última música desse CD era sobre mãe, né? Uma música linda, inclusive. E toda vez que eu ouvia essa música eu começava a chorar absurdamente, então foi assim terrível. E eu não compreendia, era como se não entrasse na minha cabeça, era uma criança, né? Mas era muito angustiante. E eu lembro que é como se fosse um machucado, né? Algo que sangrava e não era estancado, né? Algo que sangrava e não era estancado até o momento, né? Até o momento onde Deus me deu a alegria, né? A alegria de né, ter a graça, né? De ter a visão. O que foi isso? Eu estava, né, no meu quarto à noite, né, eu estava passando do meu quarto para a cozinha, né, lá na casa dos meus pais, né, tem ali os quartos da frente, né, que era o meu quarto, a sala, né, vem a cozinha, o quarto, né, do meu pai, a parte de final da casa. Então eu estava indo do meu quarto para a cozinha, passando, né, por essa parte da casa, e de repente surgiu, né, um anjo enorme na minha frente, né, um anjo enorme. Eu lembro que os pés dele não tocavam, né, o chão. Eu lembro disso porque como eu era pequena, foi um detalhe que me marcou bastante, porque eu lembro que eu só conseguia olhá-lo assim, meio que da cintura pra baixo, né? Eu olhava assim, meio que não conseguia enxergar, né? Então eu olhava aquele anjo enorme, os pés não tocavam no chão, foi um detalhe que me marcou bastante. E a voz dele falando: Natália, né? Pede pro seu pai, né? Pegar a Saara, né? Vai pro IP, que é o nome do cemitério, que Jesus tá voltando e a sua mãe tá ressuscitando. Né? Saara era uma moto que meu pai tinha na época. E aí eu lembro que eu vi aquilo e eu fiquei, sabe? E aí eu saí correndo, falei: papai, acorda, acorda. A gente tem que ir lá pro IP, porque a mamãe vai ressuscitando, o anjo disse, Jesus tá voltando. E aí, era um clarão, né? Foi um clarão, assim, maravilhoso, algo que palavras não conseguem descrever. Foi algo realmente sobrenatural, né? Foi algo especial, estonteante, né? Incomparável. E eu lembro que eu falei pro meu pai me explicou, né? Depois ele me explicou que aquilo tinha sido uma visão, né? O anjo veio, falou, né? Deu um recado e sumiu. E aquela luz brilhante se apagou. O choro parou, aquela dor cicatrizou, né? Não vou dizer que eu não tenho uma cicatriz, mas aquela dor, né? Ela foi transformada em uma esperança maravilhosa, né? Uma esperança, algo que aquece meu coração todos os dias, onde eu sei a importância da volta de Cristo Jesus, onde eu sei aonde está a nossa fé, onde o nosso Senhor Jesus muito em breve virá. Então aquela criança de 8 anos, ela foi sarada, vamos dizer assim. Daquele dia em diante, eu comecei a contar essa história sem chorar, eu comecei a contar essa história sem doer, e eu sabia que eu conseguiria viver com alegria, sorrindo, porque eu sabia o Deus a quem eu servia. Eu sei o Deus em quem eu creio. Então, querido irmão, eu conto essa história pra você, porque se por uma criança de 8 anos, que havia ali acontecido uma fatalidade, havia perdido a mãe, né, Deus, não sei porquê, mas ele sabia a importância, né? E ele deu ali uma visão para que a dor dessa criança fosse sanada e ela tivesse a esperança para que ela conseguisse, né, viver e saber que um dia, muito em breve, ela iria encontrar, né? Ela vai encontrar a sua mãe e ela tem um encontro marcado da eternidade com Cristo Jesus e com todos os seus queridos, né? Eu venho aqui, querido irmão, hoje, né, dizer para você exatamente isso, né? Que eu não sei pelo que você passa, não sei quais as suas dificuldades, né? Não sei quais as lutas que você passa, não sei quais são as suas dores, não sei quais são as suas necessidades,
Mas o que eu posso te dizer, né, é que nós não podemos nos esquecer o que o nosso Deus fez no passado. Porque aquilo que Ele fez no passado é o que prova que Ele está conosco hoje e o que Ele fará no futuro. Todas as promessas de Deus já foram cumpridas na palavra dEle. Aquilo que foi descrito na palavra dEle já se cumpriu. Só resta a volta de Cristo. E nós estamos aqui fiéis, aguardando com convicção que muito em breve esse céu irá rasgar. E eu costumo dizer, querido amigo, que o lugar mais lindo desse planeta Terra, o lugar mais maravilhoso é o cemitério. Quando eu falo isso, as pessoas falam, o quê? Como assim? E para muitos é um lugar tenebroso, triste, né? Horripilante. Mas é o lugar mais lindo. Para mim é o lugar mais lindo. Por quê? Porque é o lugar onde vai acontecer o maior espetáculo do planeta Terra. É o lugar que vai acontecer o maior milagre. Porque o ser humano, a ciência, pode inventar qualquer coisa. Hoje a tecnologia pode inventar qualquer coisa, mas a tecnologia não pode criar a vida. Isso é um dom exclusivo de Deus. O único que dá e que tira a vida é Deus. Ele é a autoridade máxima. Então, esse é o lugar mais lindo e mais maravilhoso, porque um dia vai ser o palco do maior espetáculo do universo. E nós, seres humanos, somos os protagonistas. Todo o universo, muitas vezes os anjos, eles querem muitas vezes entender o que é ser salvo do pecado, o que é o plano da salvação, e eles não conseguem, porque eles são seres perfeitos. Somente nós, realmente pecadores, salvos pelo sangue de Cristo, conseguimos, né, ter esse lado da experiência do que é ser salvo por Cristo. E também sabemos e saberemos um dia, né, dizer para os mundos não caídos e para os anjos, né, o que é sermos, né, seres imortais, e também um dia, com a graça de Cristo, sermos seres imortais. Então, querido irmão, coloque isso no seu coração e coloque isso na sua agenda. Você tem um encontro marcado na eternidade. Você tem um encontro marcado com Cristo. E você não pode perder isso por nada. Você não pode deixar que nada neste mundo atrapalhe isso. E hoje, um dos lugares, né, mais tristes, o lugar mais triste, vamos dizer assim, que muitos perdem a esperança, que muitos acham que é o fim da linha, não é. E Jesus já disse isso na sua palavra. A morte é apenas um sonho, um sono. A morte não é o fim, porque Cristo tem as chaves da morte, tem as chaves do abismo, e Ele um dia vai devolver a vida àqueles que foram fiéis. Então coloque isso no seu coração. Eu posso dizer isso. Um dia Ele disse pra mim, Ele curou a minha cicatriz, e muito em breve Ele vai voltar. E Ele vai trazer aquele seu ente querido, Ele vai trazer aquele que você sente saudade, você sente falta, e nós vamos todos juntos morar na eternidade eternamente, onde não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, porque todas as coisas foram passadas. Então, essa esperança que eu quero deixar para você hoje, que você coloque no seu coração, que você lembre que a morte ela não é o fim. Na verdade, ela é a maior esperança, e que esse local é o mais lindo porque é o maior espetáculo. É algo que nenhum ser humano, que nenhuma ciência, que nenhuma tecnologia, que nenhum poder pode fazer. Porque é apenas o dono do universo que tem o poder para fazer isso. Que você tenha isso na sua mente e no seu coração. Que isso possa ser algo que reacenda a chama, que possa ser algo que te dê alegria, que te dê convicção, que te dê força para suas lutas, para suas batalhas do dia a dia. Mas que você saiba que este mundo não é o fim. Que Deus possa estar com você, que Ele possa te dar realmente aquilo que você precisa, que a sua caminhada, né, possa realmente ser verdadeira, que ela possa ter força dos altos céus, e que você saiba que nós estamos na reta final deste mundo. Não desista. Cristo está do seu lado. E se preciso for, Ele te carrega no colo. Se preciso for, Ele manda um anjo para te acudir. Isso você pode ter certeza. Basta apenas você orar e falar, Senhor, eu quero muito chegar no céu, eu quero muito estar naquele dia, não importa como eu chegue. O Senhor pode me carregar no colo, me pegar nos braços, não importa como eu chegue, só permita que eu chegue, Senhor. Não permita que eu falte naquele dia, porque eu sei que o meu nome já está naquela mesa, na mesa dos remidos. O seu nome do seu lugar reservado já está lá. Então, querido amigo, eu venho compartilhar com você essa pequena mensagem para que você tenha essa convicção, para que você coloque no seu coração que Deus, Ele faz o possível e o impossível, Ele já fez e faz.
para que os seus filhos saibam o quanto Ele os ama e o que Ele quer o mais rápido possível ter você pertinho dele. Então eu venho aqui te relembrar que você não está sozinho, que Deus, Ele sabe das suas lutas, das suas batalhas, e que é só mais um pouco, é só mais um pouco. E nosso Pai Celestial volta para buscar eu e você, e tudo isso terá fim. Que Deus possa lhe abençoar você e a sua família. Grande abraço.